O medo dos acionistas da Petrobras infelizmente se concretizou, e com isso toda a política de dividendos, que tanto alegrou os investidores até o ano passado, pode estar caindo agora por água abaixo. Por isso nesse vídeo você vai entender o que aconteceu com a Petrobras, quais devem ser talvez os próximos passos, as próximas medidas e o que a empresa pode distribuir dividendos para 2023. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. E obviamente, se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. O resumo de 2022 para a Petrobras foi excelente. Nunca na história do nosso país, envolvendo alguma empresa de capital aberto, foi distribuído tantos dividendos igual a petrolífera conseguiu distribuir no ano anterior. Isso somando todos os trimestres em que ela fazia essa distribuição, a soma de dividendos deu o incrível valor de 193 bilhões e 600 milhões de reais. Inclusive, se a gente pegasse agora todas as demais empresas da Bolsa de Valores, somando todas elas, ainda não daria o equivalente dos dividendos distribuídos somente pela Petrobras. A soma de todas as outras daria algo ao redor de 193 bilhões de reais. É uma diferença pequena, mas mostra que apenas uma única empresa foi capaz de distribuir todo o restante somado. É uma discrepância gigantesca. Isso mostra mais uma vez o quanto que o ano para a companhia foi realmente muito bom. E se a gente pegasse esses quase 200 bilhões de dividendos e dividisse pelo número de ações que hoje a estatal possui, isso daria uma marca de quase R$ 15 de dividendos distribuídos para cada uma das suas ações ordinárias. E ainda assim, se a gente pegasse esse dividendo por ação e dividisse pelo preço que hoje as ações estão custando, isso daria um dividend yield na casa de 57%. Imagina se você pudesse receber isso todo ano, obviamente a liberdade financeira estaria muito mais próxima do que qualquer investidor poderia imaginar. E até mesmo comparando com a segunda maior distribuidora de dividendos em 2022, há uma discrepância gigantesca. No caso, foi a mineradora Vale, que vive, na verdade, né, ou pelo menos viveu nos 2 últimos anos um ciclo perfeito das suas commodities, minério de ferro nas alturas, o volume ali de venda realmente muito bom, mas ainda assim, mesmo diante de uma fase, de uma etapa muito boa que a empresa vivia, a mineradora só conseguiu distribuir 34 bilhões de dividendos. Mais uma vez, mostra como que a Petrobras destoou muito da sua realidade. Obviamente, se você está pensando em comprar a Petrobras somente por causa dos dividendos, isso não vai acontecer novamente. Afinal de contas, no último ano, tivemos vários fatores que corroboraram para que a empresa pudesse distribuir tanta remuneração aos seus acionistas. Por exemplo, ficou nítido que ano passado, até mesmo em anos anteriores, a empresa estava em uma etapa de fazer desinvestimentos. A empresa esperava, ao todo dessa sua política, desinvestir quase 200 bilhões de reais ao longo dos últimos anos. Muita coisa foi feita até mesmo antes de 2022, embora muita coisa ainda deveria ser feita a partir também de 2023. Mas somente no ano de 2022, muita coisa foi vendida. Muitos campos de exploração, por exemplo, refinarias, participações de outras empresas menores, que inclusive, né, a gente tem como algumas principais empresas que fizeram a compra, a PetroRio, a atual Prio. A 3R Petróleo também foi uma das principais vencedoras ali nos leilões em que a Petrobras fazia a venda desses campos de exploração. Porém, a gente já vê agora que o atual governo, com a sua atual política, não deve continuar com esse desinvestimento em alguns campos de exploração. Então, aquele valor que foi muito importante para 2022, por exemplo, não vai mais se repetir para esse atual ano. Em segundo ponto, a gente consegue perceber que em 2022 o preço do petróleo foi às alturas, muito por causa de um contexto global mais pressionado, em que a demanda cada vez maior, enquanto que a oferta de petróleo no mundo estava muito pressionada, principalmente porque países como a Rússia, que é um importante exportador mundial dessa commodity, está enfrentando a situação de guerra. Então, nesse contexto, quando a demanda está muito aquecida e a oferta muito limitada, fez com que o preço dos barris de petróleo disparasse. Isso, mais uma vez, colaborou muito com a Petrobras, sabendo que até então essa era uma empresa que seguia ali o preço das vendas do petróleo seguia a sua paridade internacional. E por fim, também tinha um contexto do dólar. Afinal de contas, o dólar teve o seu dólar médio acima do que a gente estava acostumado a ver nos anos anteriores. Inclusive, pode até mesmo ser maior que 2023, já que o dólar deu uma leve arrefecida em relação à média do ano anterior. Por isso, nada de achar que a Petrobras vai distribuir o mesmo caminhão de dinheiro que ela distribuiu em 2022. E além do mais, também vale comentar que grande parte do que a empresa distribuiu em dividendos foi muito criticado pelo seu acionista majoritário, que é justamente o governo, a União,
que somente em 2022 recebeu mais de 55 bilhões de reais em dividendos. E olha que aqui eu estou falando somente de dividendos. Se fosse agora somar ao valor que a empresa já teve que repassar ao governo diante dos impostos, afinal de contas, ela vendeu tanto, ela também pagou muito mais impostos. Então, somando dividendos mais impostos, somente no ano de 2022, a empresa deu ao governo uma contribuição de mais de 335 bilhões de reais. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de criticar a Petrobras, falando que essa é uma empresa que visa simplesmente interesses minoritários, interesses aí de estrangeiros, que só querem lucrar com a Petrobras. Na verdade, quem mais lucra com a Petrobras, quem mais ganhou dinheiro com a Petrobras foi justamente o governo. Então, criticar a empresa por esse papel que ela fez não social ao distribuir esses dividendos pode ser realmente perigoso. Afinal de contas, somente pegando aqui o Bolsa Família, em março de 2023, ele girou algo ao redor de 14,5 bilhões de reais. Então, olha só, com o que a empresa distribuiu para o governo em 2022, daria para pagar algo equivalente a 25 meses consecutivos de Bolsa Família. Então, de fato, o que a empresa fez aos anos anteriores, obviamente 2022 teve um ano muito positivo, mas também acabou sendo uma construção do que a empresa veio fazendo até realmente culminar nesse resultado muito forte. Então, tem que entender que a empresa, com esse viés de cada vez mais ser produtiva, eficiente, reduzir custos, vender aqueles ativos que não prestavam ali para o seu portfólio de ativos, que realmente colaborou para um estado muito forte, que isso, inclusive, pode ser usado como ferramenta política. Então, o governo que simplesmente fala que a Petrobras não pode distribuir tantos dividendos, muitas das vezes está sendo hipócrita em reconhecer que aqueles dividendos já ajudou e continua ajudando o governo a cumprir vários dos seus programas assistencialistas. Acontece que de todo esse dividendo que a empresa distribuiu no ano de 2022, cerca de 35 bilhões seriam equivalentes ao seu resultado do quarto trimestre de 2022. Desses mais de 35 bilhões, parte dele, que no caso 6,5 bilhões de reais, vão ser retidos. Então, nesse caso, o que está sendo divulgado até o momento é que a empresa vai distribuir esses 35 bilhões de reais em 3 parcelas. Sendo uma ser paga em maio, a outra ser paga em junho e essa outra de 6,5 bilhões de reais que seria paga em dezembro. Mas, ao mesmo tempo que está previsto isso, na prática não vai ser bem assim. Porque ao alongar essa última parcela dos dividendos para final de dezembro, dá espaço para que a sua diretoria decida fazer novas assembleias e talvez decida para que esse dividendo tome outro caminho que não seja de fato pela distribuição ao seu acionista. Muito provavelmente foi simplesmente para a nova diretoria ganhar um fôlego para que esse dividendo logo mais seja votado e aí sim ser aprovado para que vire uma reserva estatutária. Esse valor seria equivalente a quase 50 centavos por ação. Então, mais uma vez, corre o risco de não ser aprovado a sua distribuição quando chegar a hora. Muito porque a atual diretoria está com foco, está com o objetivo em mudar um pouco ali da política de investimentos da estatal. Primeiro que essa política de desinvestimentos muito provavelmente vai cessar, pelo menos é o que indica o atual presidente da estatal. E além do mais, o atual presidente Jean Paul Prats, que é o presidente da estatal, já disse que a empresa está levantando alguns estudos para liderar uma transição energética no nosso país, muito através de complexos eólicos que podem até mesmo serem instalados em alto mar. Coisa que no Brasil ainda é incipiente, por mais que a gente tenha um potencial de geração eólica fantástica, principalmente no Nordeste, mas ainda assim é algo muito pouco explorado no nosso país e que a Petrobras poderia liderar aqui esse desenvolvimento, junto até mesmo com algumas empresas europeias que já também têm uma expertise muito grande para esse setor. Por outro lado, o mercado começa a chegar um pouquinho mais de risco, porque quando sai muito da sua zona de conforto, né, uma empresa que é petrolífera, agora já vai atuar em geração de energia eólica, são coisas distintas e que isso pode fazer com que a empresa perca seu foco original e não tenha um bom desempenho nem uma parte e nem outra. Até porque aqui se refere a investimentos de longo prazo. Não vai ser algo que vai começar a construir agora, vai ficar pronto no ano que vem. Realmente uma política de longuíssimo prazo, o que também pode ser prejudicial. Afinal de contas, vão passar muitos governos até que de fato a empresa venha lançar, se de fato for lançar, esses investimentos. O segundo ponto se refere a alguns investimentos que a empresa pretende fazer em refinarias. Não construir refinarias do zero. Afinal de contas, são projetos também de longuíssimo prazo, que às vezes pode durar ali 8, 9, 10 anos para uma refinaria do zero virar alguma coisa escalável, ainda assim em etapa operacional, mas pelo menos fazer investimentos naquelas refinarias que já tem hoje no nosso país, que são refinarias bem antigas, padrão bem desatualizado, mas que na visão da empresa isso pode trazer um pouco mais de independência ao óleo refinado que nós temos que importar de outros países. Só que a gente já viu também isso no passado acontecendo, onde existiu muita corrupção aqui nesse meio, assim como fazer investimentos em refinarias durante um momento em que o preço do petróleo está muito alto,
talvez pode não ser o mais viável economicamente. Isso é, às vezes algumas refinarias só são tão viáveis economicamente quando o preço do petróleo está lá nas alturas, porque essas refinarias conseguem vender aquele óleo refinado a um preço também muito caro. Mas quando o petróleo cai muito, essas refinarias talvez não vão ser viáveis porque as suas despesas e custos podem ser maior do que o seu faturamento, coisa que também nós já vimos no passado, quando várias refinarias foram compradas ou construídas durante o contexto em que o petróleo estava muito caro e deu no que deu. Então, por mais que sejam alternativas viáveis, que muitas das empresas podem ganhar muito dinheiro em relação a isso sim, mas no caso da Petrobras tem um pouco mais de risco, principalmente relacionado à governança corporativa e à parte de sua execução. Por fim, uma outra alternativa que o governo pode utilizar nessa reserva estatutária se refere ao amortecimento de gasolina, por exemplo, quando o preço dos combustíveis estiver muito caro. Por fim, uma outra alternativa que existe aqui para a Petrobras se refere a um colchão que a empresa pode criar, um colchão de liquidez, que vai conseguir amortecer os impactos de grandes volatilidades no preço do combustível. Então, quando o combustível subir muito, por exemplo, a empresa pode torrar a parte desse dinheiro vendendo gasolina, combustível, a um preço mais barato do que ela comprou. Então, são 3 alternativas que o governo pode adotar para a companhia. Todas elas o mercado não enxerga com bons olhos, principalmente porque pode fazer a reversão de um quadro em que a empresa já estava até 2022, que já estava muito bom, já estava muito eficiente. A Petrobras chegou a atingir o seu auge de resultado, o seu auge de geração de caixa, um endividamento muito controlado. Então, estão simplesmente mexendo em uma empresa que até então estava muito redondinha para seguir gerando muito caixa e distribuir muitos dividendos. Para 2023, a previsão é que essa distribuição de dividendos fique algo ao redor, ou pelo menos algo superior, acima de 11%. Nesse caso, ainda assim, vai ser uma distribuição bem interessante, considerando que 11% vai ser ainda muito bom, mas novamente, bem inferior ao que a empresa já distribuiu no ano de 2022. Chegamos então ao final aqui desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse material, gostado desse conteúdo e que, em caso positivo, considere se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, porque você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu!